pessoal, professor José, em mais um episódio do nosso Persona Cast. Hoje o tema é Pilates, uma das melhores metodologias de Pilates. Nada mais nada menos de trazer o pessoal que já trabalha com Pilates também há um bom tempo, tá? Pessoal do Espaço Ágape, tá? Carol, Olá, boa noite. se apresente. Carol, pode falar sua formação, quanto tempo você trabalha com Pilates, fique à vontade. Vamos lá. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2008, bastante tempo já na área, e trabalho com o Pilates desde 2009. O Espaço Ágape surgiu um pouquinho depois, eu comecei numa academia dando aula de Pilates e depois é que resolvi abrir o meu próprio espaço. Ótimo, perfeito. Thaís, Thaís, também já participou do Persona. Já. Fala um pouquinho da sua formação, depois eu vou perguntar do seu período aqui como Persona. Tá bom, boa noite. Meu nome é Thaís, eu tô formada já há 15 anos como fisioterapeuta. Desde então eu trabalho com Pilates e com a fisioterapia. De lá para cá não parei, sempre trabalhei com Pilates, trabalhei no Persona, no Ágape, trabalhei particular em outras academias. Não pode falar, né? Brincadeira, não ia falar não, gente, já acabou, já até faliu. Mas aí trabalho desde então esses 15 anos com Pilates. Ótimo. E como surgiu o Espaço Ágape? Qual que foi o link? Bom, o Espaço Ágape, ele surgiu em 2012, quando eu estava passando por um processo pessoal meio complicado. Estava afastada do trabalho, com alguns probleminhas e resolvi ressignificar a minha vida através do trabalho. E aí surgiu a ideia de abrir o Espaço Ágape, que tem uma grande missão de, além de dar aula de Pilates e da fisioterapia, de espalhar amor, que é o que o próprio nome do espaço carrega, que Ágape significa amor incondicional. E foi com esse propósito que eu resolvi abrir o espaço. Ótimo, perfeito. Hoje também estamos com a professora Gabi, tá? Pode ficar à vontade também para fazer as perguntas, tudo bem, sem problema algum. Thaís, fala um pouquinho da sua história com Persona. Trabalhei no Persona mais ou menos se eu não me falha a memória, uns 12 anos atrás, mais ou menos. E tive uma estadia breve aqui, mas foi bem bacana porque o método de trabalho do Persona na época eram 3 professores no horário, era uma dinâmica mais ativa, me deu aí uma visão mais dinâmica da profissão, porque até então eu só havia trabalhado com fisioterapeutas e a nossa visão é diferente, a nossa conduta é diferente, né? Então aí eu tive o prazer de trabalhar com você, o Ney na época, um outro professor, agora como chamava? O Ricardo e o Alan. Então, a visão da conduta na aula acaba mudando, dá para você trazer um pouco mais de dinamicidade para a aula, foi uma experiência bem bacana. E até mesmo para nós, na época, foi o primeiro físio que atuou conosco. Então, assim, nós tínhamos essa questão de ter muito aluno lesionado, procurando um fisioterapeuta que atuasse com Pilates. Só que todos nós éramos educadores físicos. Até a vontade do Ricardo na época era trazer um físio. E também fez essa dinâmica. Por mais que a gente criasse inúmeras variações de exercícios ali durante essa dinâmica, o físio ele consegue enxergar um pouco mais além da lesão. Né? Sim. E aí a gente começou a estudar cada vez mais tipos de lesões e se aprimorando. Tá? E isso foi bom para ambos, né? Porque foi uma São troca de profissões experiência. que se complementam, na verdade, Isso. né? É bacana, inclusive, trabalhar junto. A educação física e a fisioterapia, Sim. Elas têm que caminhar juntas, né? Exato. O pessoal fala até que tem uma rincha, mas eu nunca tive nenhum tipo de rincha com um físio. Também Meu físio quer conversar com vejo você. Não, porquê. beleza, sem problema, tal. Isso não vejo porquê. Também é bem
bem distante isso. Mas eu acho que a visão, né, muda o tratamento. Eu acho que também cabe ao profissional ter esse feeling. Igual, eu gosto de indicar, eu falo, ó, agora, até certo ponto, o meu trabalho já foi, já reabilitou. Só que daqui pra frente, você precisa de um fortalecimento, de uma abordagem de um educador físico que é aí diferenciada. Eu não tenho esse olhar de hipertrofia como vocês têm. O meu olhar é reabilitação funcional, é o paciente voltar a ter função, e aí então a gente encaminha para que vocês deem sequência, ou a gente trabalha, nós podemos trabalhar juntos para isso, né? Eu acho que um complementa o outro, e não precisa isolar, vai só fazer pilates, ou vai só fazer a fisioterapia, depois a musculação. Não, dá para trabalhar os dois juntos, Tudo né? integrado, né? E, como eu falei, o oposto também. Quantos alunos a gente recebe em crise, né? A gente fala crise de dor. Aí você fala, não dá para você iniciar esse processo porque você está em crise de dor, você está sentindo, você precisa passar por um processo de analgesia, alguma coisa, e isso é com físio. Até mas para ter condições de fazer melhor, né? Exatamente. Mas você não consegue fazer, você não pode fazer, nem posso. É o físio, não tem um material para isso. O meu processo é fortalecimento. Então, o indicado é você procurar um fisioterapeuta, fazer, ele vai ver o que é melhor para você. Então, e às vezes até pensa, mas você não tá afim de me ajudar? Não, eu quero te ajudar, mas eu preciso que você faça pelo menos algumas sessões. E ela fala, o médico me passou 20 sessões de fisioterapia. Eu falei, então por que você já tá vindo direto, né? Você está pulando um estágio. Então, isso acontece muito conosco. Então, ele fala, vai lá e faz as 20 sessões que você tem que fazer. Tá? Legal. E conta pra gente um pouquinho de como surgiu o Pilates, qual a história dele, uma das duas. Bom, Nós vamos complementando isso. aí. O Joseph Pilates, foi através dele que surgiu o método. E ele era uma criança que era muito adoentada, ficava doente com muita frequência. E aí ele não queria ficar só à base dos medicamentos, então ele foi criando ali alguns exercícios, observando alguns animais, alguns outros métodos, né, que ele já acompanhava, como yoga, artes marciais. E aí, através dessa observação, ele foi desenvolvendo seus próprios exercícios. Foi testando nele mesmo e foi vendo que tinham resultados legais. Mas ele pôde experimentar isso na prática quando ele ficou exilado durante a Primeira Guerra Mundial. Que aí a Tá pode contar um pouquinho pra gente. E até interessante, quando foi aí, ele foi mandado, né, pra guerra. Chegou lá, eles levaram ele para cuidar dos combatentes. Só que nessa época eles exigiam que não podia, era uma lei, não podia levantar da cama. Então, para fazer a reabilitação, o que ele fez? Ele foi pensando, o que eu consigo trabalhar com essas pessoas deitadas? E aí ele começou a usar molas, elásticos, para tornar aí a reabilitação desses pacientes viáveis, né? Possível, fazendo fortalecimento, trabalhando aí mobilidade desses pacientes no próprio leito, né? E aí ele foi aprimorando, demorou bastante tempo aí, porque depois, pós-guerra, ele veio para os Estados Unidos, foi onde ele casou, e aí ele desenvolveu, aprimorou, juntamente com a esposa, eles foram aprimorando, colocaram ele fez uma parceria com um estúdio de balé, eles desenvolveram algumas posturas e algumas observações que eram realizadas no balé e trouxeram para o Pilates. Então, até a questão da postura, expansão, algumas coisas assim foram associadas. E aí, ele deu início a essa jornada aí, foi aprimorando e foi desenvolvendo. Demorou aí anos, uns 30 anos até ele conseguir esse start aí de um despontar bem grande. E é tão interessante que se você pensar aí, Primeira Guerra, muitos anos atrás, o cara foi tão visionário que ele lançou, ele fez ele desenvolveu um método de exercícios que hoje é atual, mas é uma coisa muito antiga. Sim. Como pode, né? É uma mente extraordinária, muito à frente da sua época, né? Aí eu lembro que uma das questões é que ele foi exilado, havia um grupo ali, né? E o grupo que ficou ali junto com ele durante a Primeira Guerra
não pegou uma doença, né? Era uma Isso, gripe ali. verdade. Foi o único grupo que não O pegou pessoal que ele estava reabilitando reabilitando. não foi acometido. Todos ali não foi. O pessoal brinca muito que meu primeiro brinquedo foi um martelinho e machado de fenda, né? Mas o Joseph, ele olhou uma maca e falou, não, peraí, eu vou começar a mexer aqui, vou fazer isso daqui. Começou, e ele foi criando equipamento, que é o Cadillac. Ele colocou o nome de Cadillac porque ele gosta do carro Cadillac mesmo. E ele foi criando seus próprios equipamentos. Hoje em dia eu não crio equipamento, a gente compra. Mas adapta. Mas adapta, Você né? Faz vê que bastante. assim, um único equipamento, quantas possibilidades. Versátil, né? Muito versátil. O próprio criação uniforme, e a cadeira, tanto. né? A cadeira era uma cadeira. Ele Cadeira pegou uma de roda, cadeira, né? e ele falou, não, peraí, vou mexer aqui. Começou a mexer, e Olha que virou. mente, né? Sim, incrível. Criou. Hoje a gente fala muito de adaptação, né? Tudo se adapta, mas da pessoa ter essa visão de criar e ser assertivo é difícil, né? Sim. Então é o método. E quais os métodos que ele utilizava na época? Vocês têm algum? Então, quando ele lançou, tinha o Pilates clássico, né? O Pilates clássico, basicamente, ele era trabalhava contrologia. Então, era baseado em controle da respiração, core abdominal, todas as ativações, correção postural, crescimento axial, Muita concentração, né? Tanto que ele diz que é a mente que esculpe o corpo, então precisa estar conectado. Movimentos precisos, executados com fluidez. Eu acho que ele deixou uma sequência ali, né? De coisas que a gente pode colocar em prática. E ele seguia bem à risca, né? Sim. Um repertório bem clássico. A gente vê uns vídeos dele antigos assim que até me inspira. Dá pra perceber. A gente comenta com os alunos, vocês acham que a gente judia? Porque vocês não viveram com ele o Joseph forçando uma flexão de tronco, né? Você ainda alonga os alunos? Pô, Pelo você é amor louco, é de padrão do estúdio pessoal. É o medo de todos os alunos. É. Você vai virar alongado. Às vezes eles falam assim, não, já tá estilo passando por Joseph. aqui. Não quero ele não. Eu tenho que ir embora, tenho que ir embora. assim mesmo. Tem aluno que brinca e fala assim, isso aí foi reencarnado do Joseph. Do Não pode ser, o José Pilates. Ok. E quais os métodos que vocês utilizam no estúdio de vocês, no espaço de vocês? Olha, nós usamos alguns princípios do clássico, sim. Porém, hoje a gente trabalha muito mais voltado para a reabilitação. Então, no Ágape, nós somos todas fisioterapeutas. E aí, quando as pessoas chegam para fazer Pilates, geralmente é porque já tem alguma patologia. Então, nós não seguimos à risca ali um repertório fechado. É muito mais voltado para reabilitar lesões, para trazer movimento, né, que às vezes foi perdido por conta da patologia, para alívio de dor. Então, nós deixamos um pouco mais flexível essa questão dos princípios de forma mais fechada. É lógico que assim, o que diferencia o Pilates são essas questões, então tem que fazer parte da aula, né? Tem que estar ali mais conectado, mais focado, tem que prestar atenção no que está fazendo, mas não com uma certa rigidez, Sim. né? Então não é todo exercício que a gente vai cobrar, inspira para fazer tal coisa, expira para fazer outro movimento. Em alguns a gente solicita mais, porém em outros a respiração acaba ficando um pouco mais natural. Sim. Até porque a gente percebe na prática, né, tá? Que às vezes você vai pedindo algumas coisas, a pessoa vai se perdendo. Aqui tem momentos que o primeiro aluno, assim, às vezes nunca veio pro Pilates, chega e fala assim, nossa, mas é muita informação para eu... Isso, exatamente. Eu não consigo contar, não consigo respirar, não consigo fazer, eu tenho que Contrair. pensar uma coisa de cada vez. Aí a gente vai aos poucos Vai adaptando, devagarzinho, levando os métodos, isso. essas didáticas a cada aula, né? Então, para não ficar muita coisa ali de uma vez só. Mas a maioria dos alunos chegam e falam, é muita informação, É muita não dá. coisa. Eu não sei se eu conto, eu não sei se eu respiro, eu não sei se eu contraio o abdômen. Então, assim, a gente tenta na aula priorizar o que para essa pessoa nesse momento vai ser melhor, que ela preste atenção na ativação do abdômen. Então é isso que eu quero que ela Sim. fique focada nesse exercício. Ou, não, eu preciso que ela respire, então vou dar esse comando. Mas nada muito fechado, assim, é muito mais de
de acordo com a necessidade de cada pessoa mesmo, para o que ela está passando naquele momento. Sim. Então, de acordo com a condição física, nós vamos adaptando. Eu acho que até o interessante, assim, ó, tem as bases, é lógico, você vai trabalhar, é o diferencial do método. Mas, é o que você falou, né, Ká? As pessoas vão com uma patologia. E às vezes a pessoa, aquele melhor dela com a condição dolorosa, é somente a respiração. Aí você vai ficar, não, você tem que contar, você tem que alinhar crescimento. Às vezes a pessoa não consegue. Então, assim, é uma construção. É uma construção de manutenção de postura, é uma Aos construção poucos. de musculatura, de trabalhar aí flexibilidade, de trabalhar mobilidade. Então você vai ganhando, vai construindo aos poucos. E eu acho que isso é muito mais importante pro aluno, seja pro paciente, do que realmente ele falar pra você assim, eu tô fazendo a ativação, eu tô contraindo, eu tô contando, eu tô respirando, e na realidade ele não tá sentindo. O mais importante do método é você fazer sentir, né? Realmente, o paciente ou o aluno sentindo ali, eu tô sentindo que agora a minha coluna tá ficando mais estável, agora eu consigo. Esse é o grande, eu acho que é o grande ponto, Não né? está fazendo tanto a compensação no movimento, ela aprende então a se organizar melhor, né, para fazer o exercício. É engraçado vendo vocês falarem, né? E assim, a gente atua, né, com o Pilates. Todos os professores aqui praticamente atuam no Pilates, né, vivenciam o Pilates e atuam também na musculação. Então, através do Pilates, né, através do curso de Pilates, a gente está ali dando aula de Pilates e tal, a gente consegue ver algumas coisas da musculação, que é exatamente isso. Respirar, cresce, faz um movimento completo, porque o Pilates ele trabalha a musculatura como um todo, né? Amplitude, você vai pegar outros músculos, mas na musculação a gente tenta isolar. Eu quero fazer um movimento de bíceps, né? Vou fazer uma rosca para trabalhar o bíceps. Eu tento isolar o máximo possível o bíceps, mas mesmo assim o aluno não consegue sentir o bíceps porque não está conseguindo se posicionar direito, a coluna dele está arcada, né? Tá com uma cifose. Aí você falou, estufa o peito, aí ele não consegue, na hora que ele estufa o peito, ele não consegue encaixar o bíceps no lugar. Eu acho que o Tem que ter Pilates todo o traz processo. muito mais consciência corporal Isso. para o aluno que faz a musculação, né? Exatamente. É a consciência de saber como fazer o movimento. E tem Isso. muito aluno nosso que a gente fala, mescla um pouquinho as aulas, faz um dia de Pilates e tal. Mas Pilates e tal, eu falei, vai lá, tenta sentir. Tem Existe, aluno que um faz. preconceito Existe. de quem É pra né, mulher. às vezes gosta muito de musculação de fazer o Pilates. Mas quando faz, eles percebem, né, a diferença até no rendimento na Sim. musculação, como melhora, né? Você sabe que hoje nós comentamos isso na reunião, né? Do paciente ou do aluno realmente sentir. É diferente, eu observo lá na academia, na parte da musculação, você fica olhando os alunos. Basicamente, sem supervisão, o que eles vão fazer? Reproduzir mecanicamente. E às vezes a pessoa tá lá, ela fez lá todas as séries, mas ela sai sem sentir nada, porque ela realmente realizou ali mecânico, não sentiu, não isolou a musculatura, e para ela terminou e concluiu. Fez 3 séries de 15 Que não valeu, porque às vezes você leva ela pro Pilates, aí você fala, olha, agora você vai realizar esse movimento, concentra, trabalha aqui a respiração, a fluidez do movimento, aí a pessoa fala, nossa, no 10 eu não aguento mais, porque é diferente, é um movimento concentrado ali, raciocinando naquele movimento, né, então a consciência aumenta muito mais, é completamente diferente, né. E você vem certeza. com essa consciência do Pilates para fazer a musculação, rende bem mais. É a Ai, questão dá, de né? você colocar também Melhora, a intensidade, né? No treino ali. Às vezes eu vou Isso. colocar uma intensidade. Mas para colocar a intensidade eu tenho que subir o peso. Eu falei, não, você não precisa subir o peso. Então eu tenho que fazer mais repetições. Calma, relaxa. Vamos lá, vamos fazer um movimento legalzinho, bonitinho, respirando certo e tal. Trava. Putz, não consegue nem completar a própria repetição com o peso que está fazendo ali. Então isso acontece muito. Mas graças à metodologia do Pilates, a gente Sim. conseguiu ter esse olhar clínico hoje. Legal. Entendeu? Acabamos até falando um pouquinho da próxima pergunta, né? É Quais muito são as metodologias que a gente usa aqui no Estúdio Persona, no Pilates? É pra mim? Então, hoje o nosso Pilates, ele começou com o tradicional, tá? Cada professor com seu aluno, vendo uma anamnese do que o aluno tem, e assim, a gente recebeu muito aluno com lesão, que foi até o caso que a gente falou, precisava de um fisioterapeuta e tal, e muito aluno buscando um rendimento.
Ah, preciso emagrecer. Preciso emagrecer, mas Pilates é ótimo. Olha, Pilates ele tem um gasto calórico X, que eu posso fazer aumentar a intensidade dessa aula para subir um pouco mais esse gasto calórico, mas só ele não vai conseguir. Antes a gente só trabalhava um método totalmente tradicional. Totalmente tradicional, cada professor com o seu aluno e tal, e com o tempo foi aprimorando. A gente foi percebendo que assim, olha, por mais que eu tenho meus alunos, a Thaís tem a dela, você tem os seus. Pode ser que um dia o seu aluno falte e eu tenho que repor essa aula. Aí o seu aluno gostava da minha aula, já não queria mais fazer mais com você, queria trocar. O que nós fizemos? Os 3 professores juntos davam aula para os 9 alunos que estão ali na sala. Então tirou essa coisa. Então, aquele que era mais voltado para uma aula mais intensa, ficava ali com aula. Aquele precisa um pouquinho de mais atenção, né, vai trabalhar uma lesão, fica ali com o Ricardo. A gente ia fazendo essa variação. E com o tempo foi aprimorando. Hoje a gente segue uma metodologia de cronograma mensal. Certo. Então a gente muda um pouquinho todo mês. É o tradicional ainda, mas a gente tenta trabalhar sempre alguma coisa específica do Pilates. Fora isso, a gente trouxe mais uma modalidade que seria o Specific Pilates. Né? Essa aula ela é totalmente voltada para uma questão. Por exemplo, flexibilidade. É uma aula só de flexibilidade. Faz a mobilidade, o aquecimento e trabalha só flexibilidade. Entendeu? Não vai fazer nada de braço, tal, nenhum tipo de fortalecimento. Vai trabalhar só flexibilidade. O aéreo. Vamos trabalhar só exercício aéreo, né? Que é o que é bonito, todo mundo quer fazer e tal. Então a gente consegue dar maior... Os vídeos do Instagram, que o povo chega querendo Aí o pessoal ainda olha e fala assim, eu quero reproduzir. Eu falei, então tá bom, esse aqui é lá no específico. Tem aluno que chega aqui e fala, mostra o celular e fala, eu quero fazer esse exercício. Aí a gente fala, vai lá na aula de específico, marca aquela aula que você vem e a gente faz. Entendeu? Porque até fica mais fácil para você ensinar. Eu lembro uma época que todos os alunos queriam ficar em cima da bola, de pé na bola. Eu quero ficar em pé na bola, quero ficar em pé na bola. Era moda, né? Foi eu moda. falei assim, só que durante a aula ali, eu tenho um senhorzinho, uma senhorinha, aí fulana quer ficar em cima da bola em pé. Ela vai cair de cabeça. Eu ficava pensando, aí tem que olhar o senhorzinho ali e olhar o outro aqui. Não, se eu pegar 3 alunos que querem ficar em pé na bola ali, colocar na sala, ensinar desde o básico, né, colocar um monte de colchão do lado, alguma coisa, ficou bem mais fácil do que você, durante a sua aula, fazer junto. Todo mundo com o mesmo objetivo, né? Tá. Aí só em alguns casos, né? E tem horários fixos dessas aulas? Essas aulas, hoje, a gente tem elas de terça e quinta, de manhã e à noite, né? De manhã à noite e quinta à noite. Isso. Então, aí elas vão variando, de terça e quinta. Aí uma terça é flexibilidade, outra quinta é alguma outra coisa. Então vai mudando, de terça e quinta elas vão se alternando entre elas. E os alunos têm o acesso, né, dessas aulas Bacana. e da programação também. Legal. Lá, assim, a gente tem um pouco de dificuldade. A nossa ideia é sempre deixar o grupo mais homogêneo, né? Uhum. Mas nem sempre dá por conta de horário das pessoas, né? Sim. Mas aí é que a gente vai fazendo as adaptações dentro da aula. Então, um mesmo raciocínio clínico, mas cada um dentro ali do que consegue fazer, né? Sim. E uma questão interessante que você falou, que pontuou aí, que é difícil, para nós também acontece, às vezes os alunos acostumam com um determinado professor. Aí chega a época de férias, ou aconteceu qualquer coisa, vem na reposição, vai com outro professor. Mas a pro faz assim, mas a pro faz assado. Cada um tem um modo de conduzir, cada um tem uma personalidade, às vezes tem um professor que fala mais, né? o outro que fala menos, então vai tentando adequar. Até. E lá nós temos o momento da reunião e nós temos os horários de treinamento. Nós fazemos aula com a Carol lá, nós tentamos manter uma linha ali próxima. Por quê? Para nós conversarmos a mesma coisa com os alunos.
alunos. Então, não adianta eu falar sobre crescimento axial e a outra professora nunca tocar nesse ponto. Ah, você vai crescer, vai arredondar. Então, nós temos que ter uma linha ali de conduta para que fique um pouco mais uniforme e todas as pessoas se sintam acolhidas por todos os professores, para não tornar isso diferente. Por quê? Independente da pessoa realizar comigo, com a Carol ou com outra profissional lá, ela tem que fazer, o importante é fazer atividade física, né? É a saúde, a qualidade de vida, E é o que ela nós vai ver buscamos. que nós estamos seguindo o mesmo raciocínio clínico, né? Falando a mesma língua, né? Aqui, para nós entrarmos nessa mesma linha de raciocínio, tínhamos muitos alunos que vinham só de manhã ou só à noite, e às vezes vinha um aluno de manhã que é da noite. Ele falava assim, mas a professora da noite começa no solo, por que você está começando no aparelho? Aí, tipo, acontecia o contrário. Então, a gente criou uma metodologia mensal, onde esse mês você vai começar no solo, depois você vai seguir pro aparelho, você vai voltar pro solo, você vai fazer alguma outra coisa. E assim a gente foi moldando. Então, um professor, a gente senta... da manhã, da Isso. noite. Então, esse receba a mês, mesma vamos supor, coisa. todos os alunos vão começar no aparelho. Vai fazer um tempo determinado de algum exercício determinado e depois ele vai para um outro aparelho fazer uma outra coisa. Ou vai para o solo fazer alguma outra coisa, ou vai pegar um acessório e vai juntar naquele aparelho. Então, o aluno que vem de manhã, o aluno que vem à noite tem basicamente a mesma aula. Os exercícios, claro, o professor adapta de acordo com o que ele precisa, pro que o aluno dele precisa, mas a metodologia ainda a gente usa sempre essa Às vezes cai do um mês mês. ali que é circuito, né? Vai rodando de equipamento para equipamento e tal. E assim, por mais que seja uma metodologia ali, um meu padrão, não caem os mesmos exercícios. Não é a mesma aula da manhã, mas o início, o começo e o fim, né? A metodologia é a mesma. A sequência é a né? mesma. Aí tem aluno que fala assim, nossa, eu vim na aula da Kathleen ontem, que é a professora da noite. Ela me matou. Você não me mata desse jeito. Que sou eu, que sou da aula de manhã. Aí, às vezes, os alunos da manhã vai lá e falam assim, nossa, Kathleen, a Gabi é mais terrível, ela pega mais pesada. Então, vai mudando. A metodologia, a sequência de aula é a mesma, mas os exercícios que você põe, a intensidade, cada professor tem o seu... Lá a gente também segue mais ou menos a mesma linha, mas cada uma com o seu Sim. perfil. Mas né? é legal isso também, essa diversificação, sabe por quê? Porque assim, às vezes, eu acho, né? Às vezes o aluno está acostumado a fazer com uma professora que tem uma pegada mais, uma puxada. Ela puxa a aula num ritmo mais. Aí ela vem numa outra que trabalha com foco mais para mobilidade, uma aula mais focada na respiração, mais tranquila. Então vai ficando mais dinâmico, né? Sim. E ela vai passando por todas as fases, né? E Às tem vezes a precisa possibilidade. também de um momento ali mais tranquilo, uma aula não tão intensa, né? Mais regenerativo e tal. Já procuram uma aula dessa forma. Hoje a gente estava comentando sobre isso, que tem pessoas que gostam de aula mais agitada, tem pessoas que já falam, eu quero me desconectar, relaxar, então que você tem que ir tentando também adequar para o perfil das pessoas, né? E quando você tem cada um na sua aula, cada um de um perfil. Nossa, Você tem que aí essa aqui trabalhar é um quietinha, pouquinho. essa aqui não para de Desafiador. falar, isso aqui não para de andar de um lado pro outro. Eu falo assim, viu, você vai fazer 15, tá? Aí eu viro assim, já acabei, falei, impossível, vai fazer Não 15 deu. de novo. Faz mais Entendeu? 10. É incrível isso. E aí, pra você trabalhar todos esses perfis, eu brinco com o pessoal, falei, eu fiz faculdade, né, de educação física e também agora virei psicólogo, né? E daqui a pouco o meu sócio Cláudio vai estar cobrando 2 mensalidades dos alunos, certeza, né? A de exercício A físico e a terapia. terapia. Entendeu? Porque... Mas hoje as pessoas vão mais para cuidar da mente do que do corpo, eu acho. Lá tem gente que faz a aula e depois fica lá mais 1 hora batendo papo e estão lá no cafezinho. Vamos, gente, fazer aula. Mas precisa fazer aula? Eles querem só ficar lá. Já vai começar? Com as amizades. Tem aluno que chega no Pilates, ele senta no Cadillac assim, hoje a gente pode só conversar. Só conversar. Eu tô precisando conversar um Só pouquinho. alongar. E já aproveitando, né, que todo esse tema, já vem a próxima pergunta. Pilates é para todos? Opa, é para todos. Com certeza. Na verdade, todos deveriam fazer pilates, né? Seria muito bom que, inclusive, começasse desde a infância.
Isso. Às Seria vezes algum muito pessoal pergunta pra mim benéfico. assim, criança pode fazer pilates? Deve. Deve fazer pilates. Sim. A gente trata bastante de desvio da coluna, que às vezes, assim, chega porque já apareceu a dor, mas provavelmente aquele desvio já estava ali há algum tempo. E a mãe, o pai, o responsável acaba que não percebeu, né? Para nós que somos da área, a gente olha e fala, meu Deus, É mas nítido, é. Mas às vezes passou despercebido, né? Lá, inclusive, nós temos o projeto, nós tínhamos alguns grupinhos infantil, né? É bem legal, é bem interessante, eles têm uma interação. A dinâmica é completamente diferente. A criança tem que ser muito lúdico. Tem que ser lúdico. E assim, você passou um exercício, deu 2 minutos, acabou aquilo. Então, o foco você tem que ir fazendo aí progressões, adaptando isso, aquilo. Mas é muito interessante porque eles são muito observadores. As crianças, elas realmente, quando elas estão ali interessadas, elas te ouvem, elas tentam pôr em prática, aprender, porque para elas é novo tudo aquilo. Então é bem bacana você ver, corrigindo a postura. É lógico que assim, é completamente diferente de um adulto que tem consciência corporal ou do adulto que não tem, né? Mas eles vão tentando aprimorar. E você já vai dando aí para eles a possibilidade de crescer com um alinhamento muito melhor, com postura, com a noção da propriocepção. Então tem uma noção de movimento muito diferente. É bem legal. Observo que as crianças, elas aderem bem. Infelizmente, a visão ainda é muito limitada, né? Os pais precisam enxergar a importância do Pilates na vida dessa Principalmente criança nessa e desse geração que tá adolescente. vindo agora, Isso, por que conta assim, Da do mochila. celular, dos eletrônicos que eles passam horas assim, né? Assim, Sim. não é nem assim, é assim. E nossa, eu isso lembro vai que na trazendo escola, sérias quando eu atuava na consequências. escola, eu via muito a questão de pisada do pé. Os meninos iam lá pra treinar futebol e tal. Eu olhava e falava assim, não, você precisa falar com o seu... mas eu não sinto dor nada, né? Não tenho arco plantar, não tem nada. Não, mas sua pisada não tá legal. Mais tarde você vai sentir. Então eu ficava sempre vendo, o joelho muito fechado, ou já genovalgo, né? Falei, meu... Hoje as pessoas procuram só quando vem a dor. tem dor, né? Entendeu? E aí que é o grande Não problema. vem a prevenção, né? Então, eu acho que o Pilates para criança, para adolescente, seria muito legal como prevenção, né? Exato. É a base. Eu sempre falo assim, 3 coisas que são a base. Você conseguir fazer um aeróbico pelo menos 3 horas na semana. Não estou falando para correr, andar de bicicleta e tal. Se você fizer uma caminhada de 3 horas na semana, é a base. Fazer o Pilates e musculação. É o treinamento resistível. O Pilates é um pouquinho diferente da musculação. Por que eu coloco os dois? Porque é muito diferente. Eu atuo com pessoas na musculação que, você vai ter que fazer um movimento, o stiff, uma remada. Ele não consegue se posicionar na remada. Mas tem aparelho para isso. Tá, mas você tem o seu corpo, sua musculatura. Mais tarde você vai precisar, por exemplo, a posição que você vai estar na remada é a posição que você vai pegar uma caixa. Funcional, por exemplo, né? É funcional. Sim. E se você não tiver essa musculatura do core, da lombar, toda firme, na hora que você abaixar para pegar uma caixa, por mais leve que seja, você pode ter uma lesão ali. É para, inclusive, envelhecer com autonomia, né? Sim, Que eu acho que exatamente. é o principal objetivo do exercício físico, da atividade física na vida das pessoas. E hoje, assim, a faixa etária dos seus alunos, né, pacientes, geralmente é... Acho que 40 a mais, tá? Acho que tá nessa média. Nossa, tá bem Bem eclético, sim. né? 40 a mais, mas assim, hoje a gente tem bastante homens fazendo Pilates, né? Mudou bastante de quando iniciou. Antes era assim, um pessoal assim, mais de idade que permanecia, vinha um pessoal mais jovem, mas fazia algumas aulas, saíam e tal. Só que agora ficou bem mais Ficou bem firme. mais firme. E tá bem eclético também. Tem Mas eu jogos acho que assim. até pela questão, Zé, de mudar aí a manutenção do método inicial totalmente clássico, para algumas pessoas mais jovens não agradava. Eu acho que a visão que elas tinham era assim, o Pilates é para idoso ou para pessoas que têm problema de coluna, é leve. Não é pra mim.
Sim. É né? muito lento, eu escuto muito isso. Ai, é muito lento. Ah, tem que ficar respirando, É tem só que ficar. sentar na bola e respirar. Então, eu acho Tem que essa aluno que chega aqui visão. procurando, cadê a bola? Porque acha que o Eles Pilates é bola, né? associam com isso, sim. Então, eu acho que hoje os jovens já estão mudando essa visão, assim, eu preciso fazer uma mobilidade igual para vocês, para musculação. Hoje, eu observo muito mais as pessoas iniciando, eu vou fazer a mobilidade, depois eu vou iniciar o treino. Antigamente, não. Você observava nas academias, o pessoal chega, já enche lá a máquina, vai subindo Sim. e acabou. Pau na máquina, treina e foi. Hoje não, as pessoas já têm uma consciência melhor e os jovens já estão observando que não é só para idosos, a qualidade de vida que você vai proporcionar aí a um longo tempo é muito melhor, né? Já tem vindo, né? Pessoas mais novas, homens que... Tem homem que chega lá e fala, nossa, eu não sabia que isso era para homem também. Não volto mais. Muito puxado. E nós temos alunos aqui que iniciaram na musculação, não faziam pilates por nada, tinha lesão, hérnia de disco e tal. E e aí nós éramos obrigados a trazer exercício do pilates e adaptar na musculação. Aí um dia um outro aluno falou, mas esse exercício que você está fazendo não é igual aquele que você passa lá no pilates? Não é? Eu falei, Aí a pessoa foi entendendo o que ela era foi o entendendo. Pilates, né? Aí começou, aí parece que fica também, já tem É pra equipamento, já quebrar tá o para ali. preconceito. Isso, exatamente. Mas ainda existe um pessoal Sim. que é bem resistivo. Ó, você precisa fazer um pilates para alongar, você é muito encurtado. Parece que, nossa, se me verem fazendo aula de Pilates vai ser um insulto, né? Uma coisa assim. Eu tenho um aluno que ele ficou muito resistivo, assim, pra vir pro Pilates. Depois veio. Depois de o médico falar, ou você vai ou você vai. Você vai ou você vai fazer cirurgia. Ele veio. E aí ele brinca que quando ele sai da empresa pra vir fazer aula, os alunos, os amigos dele do serviço falam, vai lá fazer sua aula de balé. Mas ele vem, ele fala, vou fazer meu balé Vou tranquilo, lá. porque eu não vou fazer cirurgia. Aí ele vem e faz, mas assim, é um dos alunos que mais demorou pra vir pro Pilates por preconceito mesmo, por achar que era só pra mulher. Ainda acontece, né? Mas estamos caminhando numa boa direção aí, Sim. acho que vai melhorando. Ótimo, falamos bastante dos pontos positivos do Pilates. Agora, para vocês, tem algum ponto negativo? Eu acho que é a questão de precificar, sabe? Eu acho que a visão das pessoas em relação ao Pilates é uma visão muito distorcida. Eles acham que o Pilates é extremamente caro, não é acessível para todos, dificultando aí para nós valorizarmos o trabalho, porque aparelho é caro, para você manter ali a hora de trabalho, para você manter um estúdio funcionando, não é simplesmente só o aparelho e a luz, vai muito mais além disso, então é muito mais difícil. Então acho que isso torna um pouco mais conturbada ou distorcida a visão das pessoas em relação ao Pilates, e aí a gente não consegue valorizar o trabalho, né? Então, eu acho que esse é um ponto negativo da imagem que se cria sobre o Pilates. E aí acaba associando, por exemplo, com o Malo Coach. O Malo Coach tem lá musculação, aulas de Pilates, não é aparelho, é aula de solo, às vezes o professor não tem nem acessório para dar uma aula, e não é uma aula de Pilates 100% ali tradicional. Então, assim, no Malo Coach você vai lá e paga 150, 160 reais, eu faço tudo, entendeu? E aí fala, mas por que no Pilates é tão caro? A quantidade... Primeiro você só pensa na quantidade de alunos que você atende por horário. Já é muito reduzido. Na hora que você chegar lá na aula, vai ter uma professora. Se tiver 50 alunos na sala, ela vai ter que dar aula para 50 alunos. Se tiver 100, ela vai ter que dar aula para 100. Se tiver 20, ela vai ter que dar aula para 20. Como que vai orientar, supervisionar 50, 30, 40 alunos na sala? Qual é a qualidade dessa aula, né? Não estou falando nem do profissional, que ele pode até tentar, mas, como você vai explicar? Falar, Powerhouse, você vai ter que respirar assim, tal. Não dá para você fazer com todos aqueles alunos na sala. Mesmo. Não tem como. Eu já fui professora de academias, que dei aula em várias delas. Hoje eu dou aula em shopping, que é um trabalho voluntário que tem do shopping, que eu dou aula para 30 pessoas. São 30 pessoas. É É muito difícil, porque a primeira dificuldade que eu vejo é que nessa aula, por mais que eu comece do básico, vou chegar em uns alunos que estão avançados, vai entrar um novo. Aí eu tenho que voltar do zero.
passar o básico, E básico, aí básico. você não pode atrapalhar a evolução Daqueles que né? já estão indo, tanto que eu tenho aulas que eu tenho alunos completamente opostos. Então eu falo, quem é avançado fica para esse lado. Quem é mais novo fica para esse. Que aí para essa turma eu passo uma coisa, para essa turma eu passo outra. Sim. Tipo, o mesmo exercício, mas de forma mais lúdica, mais fácil, e para os outros mais difíceis, mais intensas. E essa questão de corrigir, posicionar, ajustar, supervisionar é muito complicado. Você é uma só. São 30 pessoas que você tem que dá estar o seu assim, melhor, mas o às tempo vezes todo. o Às seu vezes melhor tem não é o aluno que fala assim, não, eu não suficiente. consigo fazer igual ele. Você não precisa fazer igual ele, você precisa fazer o seu. Então pensa em você, concentre em você, olha o seu movimento. Mas essa questão de supervisionar todos é bem difícil. Limita, né? Acho que limita muito. Eu trabalhei na prefeitura em Franco, dava aula também para grupo de 10, 12 pessoas. Também Então, foi um você desafio, entende, E aí eu vejo muito isso, assim, não só na questão do Pilates, mas até nessa questão dos estúdios, né? O estúdio Persona, a gente atende a musculação também com um horário marcado e um limite de alunos. Aí o pessoal chega e fala, mas por que o valor é tão alto? Né? Eu falei, se você pensar assim, não é tão alto. Imagina que você vai ter uma orientação maior, tá? Você vai dividir um valor de um personal. Pensa assim, qual é o valor de um personal? Multiplica pela quantidade de vezes na semana que você vai fazer. Você vai ver como vai ficar mais barato. Então, assim, o pessoal sempre vai tentar jogar. Que é um investimento na saúde, né? Isso. Se você colocar na ponta do lápis remédio que você vai economizar, às vezes uma consulta médica que você tem que ficar pagando, tal, no fim das contas sai barato, né? Com certeza. Mas precisa mudar a consciência, que acho que é o que a Tá falou. As pessoas ainda têm um conceito, acaba avaliando pelo preço, né? Então, às vezes liga, é tanto, pra mim não dá. Não, nem dá a chance, não Sim. vai conhecer, ou não dá a oportunidade. Ou às vezes assim, eu falo, gente, se você precisa, você tem que fazer ali uns ajustes no seu orçamento, priorizar. Aí a pessoa fala que o Pilates é caro e gasta R$500 num restaurante no final de semana. Então, para tirar foto qual e mostrar. Que é a sua prioridade? E Será às que vezes, é assim, caro mesmo? Ela tem alguma patologia, alguma lesão, que também é voltada com uma má alimentação. Então, tem várias coisas que se encaixam. Né? E eu fico analisando, eu falo assim, olha, eu treino há mais de 20 anos. Se eu entrar numa academia comum, uma coxa, eu não consigo fazer o meu treino. Se eu ficar ali para fazer o meu treino mesmo, eu vou levar umas 3 horas, mais ou menos, 3 horas e meia. E eu não consigo fazer meu treino segmentado certinho, bonitinho. Eu falei, como que esse pessoal consegue fazer? Não Não faz, tem na como. verdade. Porque senão você vai ter que trocar exercício. E tem aquela, né? Pro seu treino dar um mínimo de eficiência, ele tem que durar no mínimo 8 semanas. Eu montei o treino, eu tenho que seguir esses exercícios dessa forma durante 4 semanas, no mínimo. Cara, se eu ficar trocando todo treino, o exercício, vou ter um resultado? Vou. Mas não vai ser eficiente do que se eu fizer 4 semanas seguido esse treino. Entendeu? Não tem como. Eu falei, como que o pessoal consegue fazer? Isso porque eu sei treinar. Agora, imagina uma pessoa que não sabe, que vai precisar de um auxílio, uma ajuda para fazer o treino. Pô, vou fazer um agachamento, mas eu nunca treinei, nunca fiz um agachamento. Como é que deve ser? Vou colocar a barra aqui, vou agachar e levantar. Que chama o instrutor o tempo inteiro, né? Aí vai chamar o instrutor, o instrutor vai falar, beleza, foi. Aí vai de novo, aí o instrutor tem que olhar, o cara não tá me olhando, tá me dando atenção. Mas às vezes nem é do instrutor, é porque tem muita gente mesmo. Mas às vezes a pessoa mesmo olha o vídeo na internet, acha que é daquele jeito e às vezes até o professor quer corrigir, mas eu acho que é assim que é o certo e vou fazer assim. Os blogueirinhos da vida. Eu acho que hoje o povo anda inventando bastante por isso, né? Olha lá e fala assim, agora eu já sei treinar, eu ouvi na internet, vai lá, faz, não tem a consciência corporal, ou às vezes não quer o auxílio ou não aceita o auxílio, né?
e acaba fazendo uma lesão aí. E aí depois as pessoas vêm e falam assim, mas eu me machuquei fazendo musculação. Na realidade, tudo bem, pode ter sido dentro da academia, mas por quê? Você não teve a supervisão, não aceitou, e às vezes a pessoa ultrapassou ali o limite dela, ela forçou, não tem regras, né? Só simplesmente fez, né? E até mesmo dentro do Pilates. Às vezes a pessoa vê um vídeo, chega pra nós, eu quero fazer esse exercício. Tá, na hora que você estiver nesse nível, a gente passa esse exercício pra você. Será que você tem condições de, né? Porque às vezes exige demais, às vezes, tipo, você precisa de uma flexibilidade maior pra fazer o movimento. Mas eu quero fazer, então vamos treinar pra você conseguir fazer. Progredir, né? Ela não quer construir o movimento, ela quer o resultado final, né? Exatamente. E um exercício avançado, ele precisa ser construído, passinho por passinho, então você vai progredindo. Sim. Mas hoje parece que as pessoas, elas não querem mais o processo. Elas querem só o resultado. Imediatismo, né? A gente que lute pra dar o resultado pra eles. Você falou em construir, né, o processo, o movimento. Elas inventam de postar vídeo. Vamos fazer esse movimento, é lindo, tal, isso, aquilo. Eu fico lá 3 horas gravando. E é todo aquele processo, e vai indo, e vai indo. Aí, Zé, faz aqui um pouquinho, tenta fazer. Aí eu falei, não acredito. Eu vou ter que fazer. Aí, não, você vai gravar que você fez o melhor. Eu falei, putz, era eu que era pra gravar, eu nem queria fazer. Tem coisas que às vezes a gente vai postar um vídeo diferente, por exemplo. E a gente vai testando o professor que faz o exercício. O exercício tá certo, mas o que vai ficar melhor. Sim. Então testem todos os professores. Você ficou melhor, então vai você. Posta você. Vai ser o modelo da vez. Que bom, assim é bom, é Lá a diversificado. gente faz uns desafios também pro pessoal votar qual professor quer ver fazendo. Sim. Então aí a gente dá risada, que às vezes a gente pega, parece que é super fácil. Você Aí na hora vai que a fazer, gente vai fazer, aí já sofre. Aí é um aí tem que desafio ficar mesmo. treinando pra dar conta. Mas isso é o bom, né? Vai se superando, né? Sim, eu acho que isso é um dos pontos bem legais do Pilates. As pessoas, elas vão quebrando barreiras, né? Elas vão descobrindo que são capazes de fazer coisas que elas nem imaginavam. Então lá, às vezes, a pessoa fala, nossa, nunca pensei que eu fosse conseguir fazer esse exercício. Aí pede para filmar, tirar foto, porque fica orgulhosa, né? Então isso é legal, a pessoa se supera mesmo. Ou as pessoas têm medo de ficar com a cabeça para baixo, de fazer invertida. Aí, não, vamos devagarzinho e tal, você vai conseguir. Nossa, aqui o medo é, mas vai me aguentar? Aí ela fala assim, se aguentou o Zé, aguenta você. O Zé tem assim. 100 quilos, aguentou ele, aguenta Ele você. é o teste. Literalmente, eu sou o teste. Pendura aí pra ver se vai Vai aguentar. vê se não vai cair. Desse jeito. Se a gente pode pôr o povo aí. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma metodologia de Pilates que está chegando, já chegou, né, praticamente no Brasil. Eu estive fora, vi muito lá fora. Eu achei um pouquinho complicado, porque se um iniciante for começar, ele precisa pelo menos vivenciar o tradicional, que seria o Pilates com aparelho, só que em grupo. Então, um exemplo, tem 10, 15 reformas com o professor e todos fazendo o mesmo movimento ali. Tá? Então, assim, o aluno vai mexer no equipamento, bem diferente do tradicional, que o professor vai lá, coloca o aluno no equipamento, muda a mola, tudo, as alças e tal. Então, o aluno que faz tudo, tem um tempo ali, o professor vai só conduzindo a aula. Então, assim, esse tipo de metodologia foi que nem a Thaís falou, né? Que era mais para baratear o próprio Pilates. Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo que para um aluno que procura um Pilates, que tem uma lesão, uma restrição, fica um pouco diferente. Então, assim, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Né? Eu concordo. Eu acho que assim, se fosse numa proposta de alunos saudáveis, sadios, eu não tenho uma patologia, eles estão alinhados ali próximos. Só para condicionamento. Uniformes, o que é muito difícil achar, porque a Carol tem muito mais mobilidade do que eu não tenho a mesma mobilidade que ela. Tá, vamos pensar fora de uma patologia aí, alunos que estão diferentes em mobilidade e força. Seria viável de realizar, seria interessante. O difícil é concentrar essa quantidade de alunos sem patologias, porque a grande maior parte aí tem um problema articular, seja joelho, ombro, isso, aquilo. Então, às vezes,
o objetivo daquela aula vai se perder. Todos os alunos executando. Seria seria um método mais uniforme, uma conduta mais uniforme, mas para pessoas sadias. Eu vejo acho que mais como também um condicionamento, né? Isso, e pode até causar lesões, né? Se a pessoa não fizer adequadamente, ao invés do Pilates fazer bem, pode até prejudicar, né? É, como ela falou, você pega uma pessoa que tem uma baixa flexibilidade, do lado ali de um monte de gente que consegue, vai lá atrás que eu reformo. Meu, ela tem A pessoa se machuca, rompimento, se machucar, sim. uma lesão, é muito fácil. Então, assim, eu vi isso muito lá fora, tá chegando no Brasil, tá tendo um crescimento, porém, a gente vê a parte boa, né? Beleza, você vai ter mais alunos na sala, tá? Um professor só. A gente pensa, né, que são alunos que já iniciou no Pilates, só que não é isso que acontece, a demanda é diferente. Então, assim, vai chegar aluno, vai chegar uma senhorinha lá que vai querer Sim. fazer, que vai ter uma lesão no joelho. Mas eu faço de Pilates já, mas o Pilates dela é diferente, Como é que especificado você para vai ela. colocar para Entendeu? fazer Como é que vai igual, colocar né? ali em cima de um reformer que vai estar com a mola solta indo e voltando. Entendeu? Eu acho que é diferente você pegar, vamos supor, um grupo de professores. Somos professores de Isso. Pilates. Coloca num estúdio desse. O professor sabe se mexer. Ele sabe fazer exercício, ele Ele sabe tem executar, ele tem consciência, consciência. Então é diferente você colocar pessoas que realmente sabem executar o movimento, fazer uma aula em grupo desse jeito, do que colocar Ou outros tipos de atletas, pessoas. Sim. bailarinos, né? É um outro perfil de público. Eu acho que Acho até que- se perde, né? Eu acho que se perde aí o foco, né, do trabalho do Pilates realmente, porque vai ficar na questão que nós falamos agora das aulas populares de academia, que você superlota, até que ponto vale a pena isso? Você vai aumentar a rotatividade do seu estúdio, mas pro aluno vai ser bom? Ele vai conseguir atingir aquele objetivo realmente? E eu acho que aí nós acabamos perdendo Eu o acho que alinhamento, vai né? saindo da proposta do Pilates, né? Sim. Vai virando um outro formato de aula. O que lá no Espaço HP a gente usa que otimiza a aula é o mesmo aparelho, porém são grupos menores. Então, por exemplo, 3 pessoas, 3 Cadillacs. As pessoas, elas usam o mesmo aparelho, ao invés de ficar uma no Cadillac, uma na chair e uma no barril. Porque nós reparamos que a aula rende mais. Então, já tem algum tempo que a gente está fazendo assim, e aí essa aula vai acontecer só nesse equipamento. Aí a outra aula só na chair. Então, vai revezando o aparelho, mas não necessariamente fazendo o mesmo exercício. Só para a dinâmica da aula Flui, né? acontecer melhor isso. A gente percebeu que os alunos ficam muito mais conectados, se distraem menos, fica mais fácil da gente conduzir. Então, foi um resultado Render, legal, né? rendeu Render. bem bacana, assim, estar no mesmo equipamento, porém a gente mantém o grupo de até 3, que é o que a gente dá aula lá, e cada um com a sua necessidade, não necessariamente fazendo os mesmos exercícios. E é legal porque, eu peguei essa transição aí, no início era um aparelho de cada num estúdio. Então, é bem interessante você observar. No começo eu observava e falava, nossa, mas será que realmente flui essa questão dos dois? Porque antigamente os alunos comparavam muito, né? Mas eu vou fazer o mesmo exercício que a fulana do lado. Mas eu tenho que fazer igual dela. O meu problema é tal, o meu problema é outro. Por quê? A pessoa que está ali executando, ela não sabe qual é o seu objetivo por trás do exercício. Você sabe, você é o professor, você formulou, pensou naquilo, preparou de acordo. Então, assim, tem diversas formas de você trabalhar a musculatura ali com exercícios diferentes ou exercícios iguais para patologias diferentes. Então, o aluno não entende, mas leigo, mas você entende. E nessa transição, eu ficava observando isso e pensava, os alunos acho que não vão gostar, eles vão reclamar porque faz.
E eu até fiquei com o pé atrás, mas resistente no começo, pensando nessa questão. Depois você vai desenrolando, vai observando no dia a dia, e aí você fala, nossa, é muito mais fluido. A questão da aula é ser mais dinâmica, de você conseguir render e produzir muito mais. Ó, 2 pessoas, 3 na chair. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer uma progressão. A dona Maria com a bola, o seu João sem a bola, a fulana no bozu. Então, é uma dinâmica muito mais efetiva. E às eu vezes observo. até um incentiva o outro, né? Vai estimulando. Bem semelhante também ao Sim. que a gente tá atuando Tá agora. trabalhando agora. Ela tava falando assim, quando cada professor tinha o seu equipamento, tá? Eu não sei se você chegou a dar aula com o Ricardo, mas o Ricardo, ele vai ver depois, ele sabe que é verdade, velho. Meu, ele tinha 3 alunos, ele pegava 3 equipamentos. Aí tava eu e o Alan na sala, né? O que sobrava era nós. De repente ele montava ali, colocava as molas bonitinhas, ia buscar o meu aluno, quando voltava ele colocou o aluno dele lá. Aí chegou um dia, eu e o Alan parou e falei assim, viu, o que a gente pode usar? Não, se vocês quiserem usar a cadeira e o solo e o barrel ali, pode ficar à vontade, o resto eu uso. Eu falei, tá, tranquilo, beleza. Porque era incrível, mano. A gente pensava no colocar o aluno naquele equipamento, já tava lá. A gente fazia essa transição, a gente brincava direto com ele, o que a gente pode usar? Tal, que era meio complicado, né? A dinâmica. Porque eu não sei o que você está pensando, entendeu? Até assim, por exemplo, eu e o Alan demos muito certo junto no Pilates. Porque os dois tinham o mesmo segmento, pensavam da mesma forma, tal, ó, vou jogar meu aluno ali para fazer perna, legal, vou colocar meu aluno também lá para fazer perna, segura o meu lá, e depois você manda para cá eles, eu faço abdômen, você joga o outro. Então a gente fazia umas trocas de aluno assim, durante a aula mesmo, sendo aluno dele, até a gente criar uma metodologia diferente. Mas tinha essa dinâmica. Então a gente pensava parecido. Já com o Ricardo, eu nunca sabia o que ele estava pensando. Então eu não sabia, eu tentava assimilar, ele vai pegar a dona Meire ali, com certeza ele vai levar lá pro barril depois, que ele sempre faz isso. Então eu vou pegar a cadeira. Aí eu ia na cadeira, falei, ele levou a Meire na cadeira, por que ele mudou o padrão? Por que mudou justo hoje? E Então, assim por vai. isso que facilita, né, essas dinâmicas lá, a gente dá aula, assim, 2 profissionais no mesmo horário. Então o seu espaço hoje é aqui, o meu espaço é aqui. O que ela vai fazer lá... Nós fazemos um ela que rodízio, né? O conduz. salão Aí a é gente grande. vai revezando os espaços que tem os equipamentos. Exatamente para não ficar nessa Mas a gente vai espera, nessa evoluindo, você vê que expectativa. vai criando, vai evoluindo, a coisa vai girando, porque a necessidade vai criar. Então vai acontecer. Então, putz, eu preciso não dá pra nem ficar só dando aula de solo, né? Sim. Ou só na Melhorar cadeira. isso aqui. Eu preciso melhorar isso daqui. E outra, o aluno precisa experienciar essas coisas diferentes. Lá nós fazemos esse rodízio nos salões, mas assim, essa semana os meus alunos iniciaram pelo Cadillac e depois vão para chair ou reformer ou solo. Na semana que vem inicia pelo solo, vai para o reformer e vai fazendo vamos tentando esse revezamento. Por quê? O aluno vai sentindo de formas diferentes, né? Então isso aí é legal. Lá no personal, eu lembro, era grande e aí tinha o solo, aqui os aparelhos, isso e aquilo. Talvez essa dinâmica fluísse. Faltava aí a dinâmica da conversa. Até um dia a gente chega, bicho, não deixa a gente dar aula também, pô. Então não vai, dá, velho. Estrelinha. Mas é com as coisas que dão errado que a gente vai fazendo dar certo, né? Exatamente. Porque se não surge ali a dificuldade, a gente não sai da zona de conforto, né? Isso. Aprimora, né? Vai aprimorando, sim. É em cima dos erros que a gente acerta. É como o Cláudio fala, né? Colocar tarraxinha na cadeira, né? Pra sair um pouquinho da zona de conforto. Ele mas adora falar isso. É. Vou colocar na tarraxinha na cadeira de todo mundo pra sair da zona de conforto. Tá ficando muito Eu fácil. falo para as meninas, quando vem um paciente assim, cheio Desafiador. de dor e tal, é onde a gente mais aprende. Porque aí você fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Ela tá com muita dor, tudo que eu proponho incomoda. E aí você estuda, você vai atrás, né? Enriquece profissionalmente. E muitas vezes é na conversa que você tira a dor do aluno. Sim. Às vezes a dor dela gerando ali, ela só precisava de um acolhimento, alguém dando uma atenção. E aí, tá melhorando. Eu falo, nossa, eu tô fazendo isso há meses, agora que tá melhorando. Vamos continuar conversando aqui, É o peraí. placebo. Mas às vezes ela precisa Exatamente. de uma escuta ativa, de se sentir cuidada, né?
Meninas, muito obrigado pela presença de Imagina. vocês. Nós O que papo rolou agradecemos. muito bem, hein? Que se deixasse, A gente fala vai pouquinho, nós embora, falamos vai pouco. embora. Tá? Fala um pouquinho como que a gente encontra o espaço de vocês. Bom, o espaço é localizado em Franco, próximo ao centro. Então, fica ali perto do Mercado Matur Tardelli, que é numa região bem central. Mas vocês podem acompanhar pela página, @spaco, que é sem o cedilha, .agape. Tá ok? Telefone para contato. Telefone WhatsApp é o 944443881. Ótimo, perfeito. Fiquem abertos novos convites, que eu percebi que o Bacana. papo vai embora, né? Se deixar, meu bastante. Deus do céu, cara. Vai que vai. Tá ok? A gente não gosta Temos- de falar, né, sobre a Podemos nossa trazer área. pessoas- podemos E eu trazer achando que só a pessoas Thaís gostava de falar, né? Vixe, Tá vendo? Maria. Eu sou tímida, você viu? Eu não Se falo você quase. for lá na nossa reunião de segunda, olha, é uma mulherada que fala. É, tem que falar, né? Tem que ser terapeuta, ouvir falar. Isso, com certeza. Tá bom? Muito obrigado e fica o convite para os Nós próximos. que agradecemos. Muito Nós bom. agradecemos. Obrigado por nos receberem, nos convidarem. Quando precisar, estamos às ordens. Isso aí, Muito obrigada e sucesso para vocês, né? Obrigada. E igualmente. pra Obrigada. nós. Amém.